Tranquilo aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você estiver assistindo aí esse nosso vídeo aula aí. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos lá? Semana do dia 24 de agosto. Rapidinho, tá chegando setembro, hein, galera? Sim, chegando setembro. E aí, como é que vocês foram na prova? Tudo tranquilo? Professor, tô com dificuldade, não tô entendendo. Vou te contar um segredo, cara. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para que juntos possamos sair dessa situação aí na qual a gente se encontra, né? De pandemia, de Covid, que não pode ter aglomeração. Então eu estou aqui para te ajudar, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, não fique com vergonha. Você pode me chamar, né? Sempre às segundas-feiras, né? De 8h30 a 9h30. Eu estou aqui para te ajudar, entendeu? Se você tiver com alguma vergonha, alguma dificuldade para perguntar no grupo, pode me chamar no privado, tá bom? Vai ter um imenso prazer para poder te ajudar aí, tá bom? Juntos a gente vai sair dessa aí. Tranquilo? Dando continuidade aí, né, ao nosso livro de história, o livro de número 3. A gente vai estar falando hoje aí do capítulo 2. Então nesse vídeo vai ter a explicação do capítulo 2, página por página. A gente vai estar comentando o exercício aí, explicando o exercício e corrigindo o exercício do livro. E na sequência o reforço que é feito em casa, aí, né, desta semana do dia 24 de agosto. A gente vai estar também corrigindo esse reforço aí que foi para casa. E no finalzinho do vídeo eu vou deixar o gabarito comentado para você conferir aí, tá? Mais uma vez, galera, caso haja dúvidas, você pode me chamar no grupo do WhatsApp aí, sempre às segundas-feiras, de 8h30 a 9h30. Tá bom? Tá belezinha? Vamos lá? De posse aí do seu livro. Ó, tá com o meu livro aqui, ó. Meu livro novinho, tranquilão. Livro aqui, ó, de número 3. Tá vendo aí? Livro de número 3. Vamos lá. Uma aula bem bacana aí. Molhou aqui, ó, a minha provinha. Deixa eu deixar aqui. Não sei por que molhou. Tranquilão, vamos lá abrir aí o livro na página 15. 15 é o capítulo 2, que fala sobre a independência do Brasil. A gente viu na semana passada a emancipação, né? A independência, né, da América Latina. E hoje, dia 24 de agosto, estaremos aí trabalhando o capítulo 2, que fala com relação à independência do Brasil. Tá? Deixa eu ligar aqui, esse A aqui, né? Vamos que vamos, a independência do Brasil. Página 15 da apostila. Vamos que vamos. Fala da independência do Brasil. Tranquilão? Vamos lá? Então aí, ó. Vou mostrar pra você aí capítulo 2 desse livro de número 3. Ele fala sobre a independência do Brasil. Depois falaremos sobre o Brasil, né, lá, de colônia a Reino Unido. Outro tópico também que será trabalhado hoje, Revolução Liberal do Porto, Dia do Fico e a Declaração de Independência e a Constituição de 1824. Esses serão os assuntos abordados na aula de hoje. Bora lá? Então vamos que vamos. Vamos no pique, vamos no pique, vamos no pique. Aí, ó, independência do Brasil. Está onde, professor? Independência do Brasil. E está logo aí, ó, na sua página 15, né? É o iniciozinho aí, ó. Página 15. Bota aí a data de hoje. Que dia é hoje? 24 de agosto. Belezinha? Capítulo 2, falando sobre a independência do Brasil. E eu trouxe um pequeno resumo para você aí, né? O que é a independência do Brasil. Né? Então vamos dar uma lida aí nesse texto aí curtinho aí, ó. Então ele fala que a independência do Brasil foi um processo iniciado a partir da Revolução Liberal do Porto, que levou ao rompimento entre Brasil e Portugal, no dia 7 de setembro de 1822. 1822 é meado, né? Meado do século XIX, tá? Ele fala que a independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi realizado por Pedro de Alcântara, conhecido como Dom Pedro I, durante o primeiro reinado.
às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se uma monarquia com a coroação de Dom Pedro I. Lembra da aula passada? Ah, professor, tá de brincadeira, né? Vou lembrar da aula passada? Deveria, né? Deveria, mas eu vou te ajudar a lembrar da aula passada, porque eu tô aqui para te ajudar, para isso mesmo. Né? Então a gente falou que na independência da América Latina, né, só o Brasil que, né, optou por uma ruptura, por um rompimento com Portugal de forma pacífica, né, e foi instaurada a monarquia. Nos outros países que compõem a América Latina, que é do México para baixo, todas as rupturas com a Europa foram de forma violenta. E eles optaram por um regime republicano e não monárquico. Por isso que deixamos, né, o Brasil. O Brasil é um caso específico para ser estudado. Por isso que a gente deixou para falar sobre a independência do Brasil para essa semana aí do dia 24. Tranquilo? Belezinha? Vamos que vamos? Então vamos embora. Então, Brasil de colônia a Reino Unido. Então, lá na sua página do seu livro, na página 16, tá aí, ó. Brasil de colônia a Reino Unido. E eu trouxe para você aí também, né, mais um texto aí, né, macetes para você visualizar com mais facilidade. Ele fala que em 1815, né, meados aí, né, iniciozinho do meio, né, do século XIX, no Rio de Janeiro, o príncipe regente português, Dom João VI, assinou um decreto que criava o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com isso, o Brasil deixou de ser colônia e foi elevado à categoria de reino. Interessante, né? Reino. Vamos lá, seu livro, página 17. Tem aí um exercício aí, ó, na página 17, o exercício ação. Vamos fazer junto. Por que a gente chegou aí à conclusão da letra D? Olha só o que ele diz aqui, ó, no ação. É um exercício da página 17, tá? Ele fala assim, ó, a independência do Brasil nos moldes em que ela efetivamente ocorreu é um processo que se desenvolveu a partir de 1808. Indique a frase que justifica tal tal afirmação, né? Então, olha só, é a letra D, né, gente? Por quê que é a letra D? Porque, ó, em 1808 marca o fim do pacto colonial, em virtude da revogação da política de monopólios coloniais, né? Deixa eu melhorar isso para você. Ele fala que em 1808 a família real portuguesa chegou ao Brasil fugindo das guerras napoleônicas. A travessia contou com o apoio militar da Inglaterra contra possíveis ataques da frota francesa. Como recompensa, Dom João revogou o pacto colonial e o monopólio comercial do Brasil. O objetivo de tal decisão era favorecer a venda de produtos ingleses ao mercado consumidor brasileiro. Todavia, medida ofereceu uma maior liberdade econômica ao Brasil, acelerando o processo de ruptura dos laços políticos com Portugal. Por isso aí, né, nessa questão aí, ação da página 17, no finalzinho da página 17, é a letra D de delta. Vamos lá. Na página 18 tem um outro exercício, o exercício interpretando, né? Então, interpretando nada mais é que interpretar o texto que aí está, aí no seu livro. Então, vamos que vamos. Ele fala assim, ó, para responder à questão a seguir, leia atentamente o texto abaixo. Vamos lá, pessoal. A transferência da corte trouxe a família real e o governo da metrópole para o Brasil. Trouxe também boa parte das instituições portuguesas de comando. Personalidades diversas e funcionários continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Então, o texto descreve um importante evento da história brasileira,
a vinda da corte portuguesa no início do século XIX. Explique por que a chegada da família real ao Brasil colaborou para a declaração de independência do nosso país tempos depois. Olha só o que ele diz, ó. Olha aí a resposta. Com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, muitas instituições que ainda não existiam, como cursos de ensino superior, bibliotecas e hospitais, foram criados, estimulando o desenvolvimento de uma sociedade mais crítica e capaz de cobrar sua independência em relação a Portugal. Show? Belezinha? Ainda na página 18 aí do seu livro, né, tem aí a Revolução do Porto. Então, o que foi a Revolução Liberal do Porto? Vamos lá. Olha só o que ele diz, ó. Foi um movimento ocorrido em 1820. Olha lá, ó. Foi um movimento ocorrido em 1820 na cidade do Porto, em Portugal. Entre várias reivindicações, os integrantes exigiam a promulgação de uma Constituição e a volta da corte portuguesa que se encontrava no Brasil. Página 20. Página 20 tem aí o exercício, né? Tem o exercício aí, ação. Página 20. Ele fala assim, ó, quais foram as principais reivindicações dos participantes da Revolução Liberal do Porto em 1820? Então era só que ele diz aí, ó, os revoltosos exigiam o retorno imediato da família real, como eu já havia dito, né, portuguesa, para a Europa, a volta de Lisboa à condição de sede do governo português, a revogação dos benefícios concedidos ao Brasil por Dom João VI. Número 2. Relaciona as medidas tomadas pelas cortes portuguesas em relação ao Brasil com o processo de independência da colônia. Então, primeiro momento, o fechamento do comércio do Brasil com outros países visava restaurar o pacto colonial, o que traria sérios prejuízos à elite brasileira, beneficiada com as medidas de Dom João VI. Página 21. Do dia do Fico, do Fico, a declaração de independência. Então, o que é isso aí, né? O que significa esse Fico, né? Do Fico, a declaração de independência. Então, o dia do Fico refere-se ao momento da história do Brasil em que o príncipe regente Dom João I decidiu ficar no país após pedidos da população. O episódio aconteceu em 9 de janeiro de 1822 e marcou o início de um processo que terminaria com a independência do Brasil, né? Se é para o bem da nação, diga ao povo que fico, né? Esse foi, né, as palavras de Dom Pedro I. Vamos lá, página 23. Vamos que vamos. Olha só, na página 23, vou te dar aí o fio da meada, mas já de antemão eu já te adianto aí, né, que as respostas são pessoais, né? O ideal seria que a gente presencialmente fosse discutindo, né? Fosse ouvindo a opinião de vocês, tá? Diante desse novo normal, não é possível ainda, mas tenho fé em Deus que vai se tornar possível, mas no momento não dá. Então a gente vai fazer aqui junto, né? Você daí, eu daqui, mas junto. Aí ele fala assim, ó. Aí estou na página 23, o exercício intitulado Vozes Ativa. Então ele fala assim, ó. Uma pintura, tem duas pinturas aí, de posse do livro, a página 23 tem duas pinturas aí, tá? A pintura do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, ela fala da independência ou morte, ou o grito do Ipiranga, obra produzida em 1888 por Pedro Américo. 1888 é finalzinho já, né, do século XIX.
E à minha direita tem aí um outro quadro, né, de Dom Pedro I, aclamado pela multidão após ter proclamado a independência. A tela feita em 1844, ó, já é meados, né, do século XIX, por François René Montreux, né? Então vamos lá. Uma pintura não é um registro preciso de um acontecimento histórico, mas uma representação, ou seja, uma reconstrução do que ocorreu de acordo com um ponto de vista. Examine atentamente as duas imagens abaixo sobre a independência do Brasil. Depois responda às questões propostas oralmente em uma roda de conversa. Então, número 1, quais elementos chamaram a sua atenção na primeira pintura e por quê? Né? A gente não está presente, né, para poder ouvir você, poder discutir, né? Estamos diante de um novo normal, tá, gente? 2. Quais características da segunda pintura são mais relevantes e por quê? Né, ó, a primeira pintura parece dar uma ideia de resistência, né? A segunda pintura não, né? Parece que todo mundo tá aceitando bem que ele, né, a independência. 3, ó, indica as semelhanças e diferença entre as imagens. Tá vendo? 4. Você conhece outras obras que retratam fatos políticos do Brasil? Se conhece quais? Né? Então, diante, mais uma vez, né, desse novo normal, essa atividade, né, ela não ficou bem legal, né? Nada impeça da gente, né, quando voltarmos à aula presencial, da gente voltar a esse tema aqui que é muito interessante, né? Belezinha? Vamos que vamos? Então, página 25. Vamos lá. Página 25 tem uma questão aí, né, o simulado. Por que a gente chegou à resposta da letra A de alfa? Vamos dar uma olhadinha lá. Simulado. Aí ele fala assim, né? Até caiu no Enem, né? O pessoal que vai prestar o Enem aí, ó. Não vocês, né? O pessoal do segundo grau. Então ele fala assim, ó. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do Império, a mais remota e insignificante de suas aldeolas, congrega-se unânime para comemorar o dia que tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas. Entregou-lhes os seus destinos que até então havia ficado a cargo de um povo estranho, né? Vamos lá ver a que se refere esse texto, tá? Lembrando que eu estou na página 25, na questão do simulando. Aí ele fala assim, ó. As festividades em torno da independência do Brasil marcaram o nosso calendário desde os anos imediatamente posteriores ao 7 de setembro de 1822. Essa comemoração está diretamente relacionada com aí, ó, a que mais completa certinho a letra A, ó. A construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional, né? Olha só o que ele diz, ó. O processo de emancipação, emancipar é separar, né, tornar-se independente, né? Olha lá, o processo de emancipação do Brasil não envolveu uma grande mobilização popular, sendo fruto dos anseios dos grupos dominantes da sociedade. A fim de contar com o apoio da população, o Estado brasileiro reforçou-se em criar um sentimento patriótico por meio da construção e manutenção de símbolos nacionais, entre os quais destacamos o dia 7 de setembro, transformando em data cívica o hino da independência e a primeira versão da bandeira nacional. Então, a que mais completa aí certamente é a letra A de alfa. Vamos que vamos. Constituição de 1824 está na página 26. Abre aí na página 26 do seu livro, né? Constituição de 1924. Então eu trouxe o que é de mais importante, né? O que havia de mais importante nessa Constituição aí de 1824? Vamos dar uma olhadinha aí, ó. A Constituição de 1824, ou seja, meados do século XIX,
foi outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. A primeira Carta Magna brasileira garantia a unidade territorial, instituía a divisão do governo em 4 poderes e estabelecia o voto censitário, o voto ligado à renda do cidadão, né? Então, que somente quem votava, quem tinha renda. Então, a grande maioria da população pobre não tinha direito ao voto e, consequentemente, não tinha direito, né? Não tinha como lutar pelos seus direitos, né? Então, conhecido também como a Constituição da Mandioca, está no livro, né, na sua página 26, ó. O texto redigido por Antônio Carlos de Andrada determinava que os cidadãos teriam o direito de eleger alguém ou de serem eleitos se pudessem comprovar uma determinada renda, tomando-se por base de cálculo uma mercadoria muito consumida no país, a farinha de mandioca. Assim, era preciso comprovar uma renda líquida anual correspondente ao valor de 150, 250, 500 ou 1.000 alqueires de mandioca. Então, por isso ficou conhecido como Constituição da Mandioca, porque somente os ricos, né, poderiam votar e, consequentemente, correr atrás de seus direitos. São particularidades aí dessa Constituição. Tranquilo? Belezinha? Vamos no pique. Interpretando, página 27. Então, vamos lá no Interpretando, página 27. Aí ele fala o seguinte, ó. Leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2. Né? Então, olha só. Assuntos polêmicos. Assim é o título do texto. Aí ele fala assim, ó. Polêmica não faltou à Assembleia Constituinte de 1823. Com fundamento ou sem ele, os deputados gastaram inúmeras horas em debates nem sempre relevantes. À exceção dos que anteriormente participaram das cortes de Lisboa, muitos deles eram inexperientes e perdiam-se facilmente em questiúnculas, né? Questiúncula significa questões de menor importância, de pontos e vírgula, como a que logo no início da análise do projeto em comissão sugeria substituir o nome projeto de Constituição por projeto de Constituição. Aqui, ó, projeto de Constituição por projeto da Constituição, alegando que de era uma preposição genérica e denotava um objeto específico, no caso a Constituição do Império, a ser elaborada. A discussão acabou abruptamente com a lacônica e incisiva intervenção de Costa Barros. Aí ele fala o seguinte, ó, abre aspas. Senhor presidente, com esta pequena dúvida que nada vale, já lá vão 5 minutos perdidos. Não digo mais nada. Logo a seguir, no preâmbulo, imploravam-se os auxílios da sabedoria divina. A sugestão de substituir da sabedoria divina por da Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, deflagrou um ardoroso debate teológico que só acabaria com uma fórmula conciliatória. O texto ficava inalterado. Antes dele, porém, seria inserida a frase em nome da Santíssima Trindade, inserção essa que iria permanecer na Constituição de 1824. Aí vem as questões 1 e 2. Aí ele fala assim, ó, qual é o tema tratado pelo texto? O texto critica a falta de objetividade dos constituintes, que perdiam muito tempo discutindo questões pouco importantes. 2. De acordo com o texto, qual fator levou alguns deputados da Assembleia Constituinte
de 1823 a discutir assuntos sem relevância. O fato de os constituintes de 1823 serem totalmente inexperientes. Vamos. Ação da página 28. O professor está muito rápido, o professor está falando muito rápido, não estou entendendo. Você pode me chamar no grupo do WhatsApp, sempre às segundas-feiras, de 8h30 às 9h30. Tá bom? Professor, tenho vergonha de chamar no grupo do WhatsApp. Pode me chamar no privado, tá? Eu estou aqui para te ajudar, hein? Nunca esqueça disso. Então, página 28. Espera-se que os textos... Página 28. Vamos lá, um enunciado, ó. Observe o texto a seguir, que apresenta as distorções em relação ao conteúdo da Constituição de 1824. Vamos ver lá o texto, ó. Olha só o que diz o texto, ó. Um contingente ponderável da população, os escravos, estavam excluídos de seus dispositivos. Outro ponto se refere à distância entre os princípios e a prática. A Constituição representava um avanço ao organizar os poderes, definir atribuições, garantir direitos individuais. O problema é que, sobretudo no campo dos direitos, sua aplicação seria muito relativa. Aos direitos se sobrepunha a realidade de um país onde mesmo a massa da população livre dependia dos grandes proprietários rurais, onde só um pequeno grupo tinha instrução e onde existia uma tradição autoritária. Né? Então, foi um pequeno texto tirado do livro de Boris Fausto, História do Brasil, né? Publicada em 2006. Aí ele fala assim, ó, baseando-se nas informações do capítulo e do trecho, produza um pequeno texto comparando a sociedade brasileira do século XIX com os direitos garantidos pela Constituição de 1824. Aí, né, não dá para fazer, né, como pede aqui. Então, o que eu fiz? O que eu espero da sua resposta? Aí, ó. Espera-se que os textos que vocês vão produzir apontem que a Constituição de 1824 garantia a liberdade individual, econômica e o direito à propriedade, porém a maioria da população permanecia escrava. Né? Espero que você entenda aí isso. Vamos que vamos? Página 29. Vamos lá na 29. Página 29 tem dois exercícios, né? Tem o desafio, né? E tem o desenvolva. Vamos no desafio. Desafio aí. Página 29, desafio. Ele fala assim, ó. Quanto às atribuições do poder moderador, a Constituição estabelece o seguinte, né? Aí, ó. Artigo 101. O imperador exerce o poder moderador. Primeiro, nomeando os senadores na forma do artigo 43. Segundo, convocando a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quando assim o pede o bem do Império. Terceiro, sancionando os decretos e as resoluções da Assembleia Geral para que tenha força de lei. Quarto, aprovando e suspendendo interinamente as resoluções dos conselhos provinciais. Quinto, prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos que o exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua. Sexto, nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado. Sétimo, suspendendo os magistrados nos casos do artigo 154. Oitavo, perdoando e moderando as penas impostas aos réus condenados por sentença. Nono, concedendo anistia em caso urgente e que assim aconselhem a humanidade e o bem do Estado. Aí, depois de ler
atentamente as atribuições do poder moderador, responda a seguinte questão. Olha aí a questão, ó. O regime estabelecido pela Constituição Brasileira de 1824 pode ser considerado uma monarquia liberal? O que eu espero que você entenda aí, ó. Espera-se que você entenda como um fato negativo, né? Por quê? Porque justifica aí, né? Porque concentrou muito poder na mão, muito poder na mão do monarca, né? Olha só aí, ó. A existência do poder moderador permitiu ao monarca grande concentração de poder, dando ao regime caráter muito mais próximo do absolutismo que do liberalismo político, né? Presente na maioria das constituições do século XIX. Desenvolva também aí na página 29. E fala assim, ó, preencha o quadro abaixo com algumas semelhanças e diferença entre os processos de independência da América Espanhola e do Brasil. Para isso, consulte as informações do capítulo anterior e deste capítulo. Então, semelhanças. Vamos ver as semelhanças aí, ó. Inspiração dos princípios iluministas. Interesses da Inglaterra, influência da era napoleônica, confrontos locais, poucas mudanças sociais e econômicas e permanência da desigualdade social. Essas foram as semelhanças. As diferenças, né? Liderança do processo, né? Liderança do processo. Crioulos na América Espanhola, né? E liderança do processo aqui no Brasil foi o príncipe regente português. Outra diferença, fragmentação territorial na América Espanhola e aqui no Brasil, né, preservação da unidade territorial. E regime político republicano, né, lá na América Espanhola, executando brevemente o México. E monarquia hereditária no Brasil. Tranquilo até aí? Então até aí a gente deu uma liquidada aí nesse capítulo 2 do nosso livro. O que você vai pegar agora, quem tem aí? Agora é a vez do reforço em casa. O reforço aí em casa. O que a gente vai fazer? Presta só atenção que no finalzinho lá eu vou deixar lá o gabarito para você, tá? Vou deixar o gabarito lá comentado no finalzinho nosso vídeo, tá bom? Então já fica aí pra gente poder corrigir aí esse reforço em casa da semana do dia 24, tá? Vamos lá? Então aí, olha só o que ele diz, ó, na questão primeira aí, ó. Um dos fatores que fizeram com que o processo de independência no Brasil ser diferente das demais nações da América Hispânica foi o quê? A vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, número 1, letra A de alfa. 2. A expansão do Império Napoleônico refletiu diretamente na independência do Brasil, pois, aqui ó, Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, a família real portuguesa foi para o Brasil e assim os brasileiros ganharam mais vantagens comerciais. Então, número 1, A. Número 2, B. Olha aqui, ó, já vou deixar para você aqui as respostas do 3, 4, 5 e 6, mas eu vou comentar o gabarito, tá, pessoal? E você dá uma olhadinha aí para ver se você acertou aí ou não. Lembrando, se tiver dúvida, você pode me chamar no grupo do WhatsApp. Pessoal, eu fico meio acanhado de chamar lá no grupo, pode me chamar no privado que eu te atendo aí com o maior carinho, tá? Número 3, ó, sobre a transferência da corte de Dom João VI para o Brasil, o historiador Kenneth Maxwell afirma: novas instituições foram criadas pela coroa portuguesa e a maioria delas foi estabelecida no Rio de Janeiro, que assim assumiu um papel centralizador dentro de uma América portuguesa que antes era muito fragmentada no sentido administrativo. Houve resistência a isso, principalmente em Pernambuco,
em 1817, mas no final o poder central foi mantido. Segundo o texto, quais as mudanças suscitadas pela transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808? Então, quais foram aí? Olha lá, o estabelecimento da corte lusitana no Brasil, a partir de 1808, exigiu a criação de órgãos políticos e administrativos, como ministérios, a imprensa oficial, o Banco do Brasil, a Casa da Moeda e outros. Esse processo representou a constituição de um aparelho de Estado central que assumiu relevante papel na independência concretizada em 1822. Número 4. Vamos lá. 4. Explique os objetivos do movimento de Pernambuco em 1817. Vamos lá. Então, a chamada Revolução Pernambucana de 1817, número 4, hein, pessoal, levantou os setores liberais mais radicais entre civis e militares, com o intuito de romper o domínio colonial português e estabelecer uma república federativa no país, segundo o modelo norte-americano de Estado Livre, vigente desde 1776. 5. Vamos lá ver o 5. Olha lá. O Rio de Janeiro é a capital do Brasil há bastante tempo, muito antes da família real deixar Lisboa. Tracei uma breve descrição dessa cidade a partir do que pude apurar durante a minha estada. O comércio progrediu muito depois que a cidade tornou-se residente real. Os ingleses têm aberto muitos cafés no Rio de Janeiro, uma novidade que tenho certeza será bem acolhida. De fato, desde março de 1808, toda a cidade vem passando por transformações e recebendo melhorias. Conde Tomás O'Neill, em 1809, Abu Jean Marcel Carvalho França, Outras Visões do Rio de Janeiro Colonial, Antologia de Texto Rio de Janeiro, né? E está falando aqui, destaca algumas das transformações ocorridas desde a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro no ano de 1808. Aí vem a pergunta, tá, pessoal? Explique por que, a partir da abertura dos portos, em 1808, ocorreu a preponderância dos ingleses nas transações comerciais com o Brasil. Então, olha só. Número 5, né? Olha só que diz aqui a resposta, ó. Ao decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, em 1808, Dom João VI estava beneficiando, sobretudo, a Inglaterra, então, em plena Revolução Industrial, e o principal país que mantinha relações amigáveis com Portugal. A partir dessa data, os produtos manufaturados ingleses começaram a entrar no Brasil, sendo que a ampliação do comércio no mercado colonial seria conseguida anos mais tarde com a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação em fevereiro de 1810. Esse tratado garantia à Inglaterra a taxação privilegiada de 15% de impostos sobre os seus produtos vendidos no Brasil, enquanto que as mercadorias portuguesas pagariam 16% e as dos demais países 24%. Então ficou fácil, né, para os ingleses, né, investir. 6, estão na folhinha do reforço, hein, pessoal? Cite duas transformações culturais ocorridas na cidade do Rio de Janeiro durante o período joanino, que foi de 1808 a 1821, tá? Pedi duas, vou deixar mais de duas aqui, tá? Vou deixar um monte aqui. Você escolhe duas e coloca aí, tá? Então, olha só. Durante a permanência, 6, tá, pessoal? A resposta, hein? Durante a permanência da corte joanina no Brasil, entre os anos de 1808 e 1821, o Rio de Janeiro passou por uma série de transformações culturais, dentre as quais podemos citar a criação do Jardim Botânico, a Escola de Medicina no Rio de Janeiro, o Teatro Real, a Imprensa Real, a Academia Real de Belas Artes e a Biblioteca Real. Tá bom? Tranquilo até aí? Então,
Me despeço de vocês aqui nesse momento. Até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida você pode me acionar no grupo de WhatsApp. Tá bom? Forte abraço aí. Fique com Deus e espero que todos estejam bem. Forte abraço. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.